Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje eu estou conversando com o Dr. Daniel Rangel Cabral Júnior, que é clérigo da Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, professor universitário e reitor da Paróquia de Todos os Santos em Niterói, estado do Rio de Janeiro. E nós vamos conversar sobre o Ministério da Igreja na Rua. Seja bem-vindo, Daniel, é uma grande alegria ter você conosco no podcast Radar Direitos Humanos. Obrigado, Rodrigo, obrigado à Diocese Anglicana de Brasília pelo convite, pela Comissão de Direitos Humanos da Diocese também, uma alegria estar com vocês hoje nesse podcast, esse instrumento tão bom da gente ouvir e aprender um pouco mais de uma forma dinâmica e rápida. Daniel, nós vamos fazer 2 encontros do podcast, um contigo e um com o Bispo Celso, que são as pessoas que atualmente lideram, o trabalho do Igreja na Rua. E eu gostaria de fazer esse primeiro encontro tratando da perspectiva teológica deste trabalho com pessoas em situação de rua. Então, se tu puderes iniciar esse nosso bate-papo rapidamente traçando os parâmetros do funcionamento da Igreja na Rua, para que as pessoas possam conhecer o que acontece nessa atividade. Sim, quando pensamos em fazer o projeto, a base teológica foi 2 vertentes muito próximas da gente, né? Principalmente da vertente anglicana. Uma do sentido da encarnação, a igreja que se encarna não somente no espaço físico de um templo, mas também no espaço físico onde as pessoas vivem, onde as pessoas convivem. E a rua nada mais é do que isso, né? Um espaço onde as pessoas convivem e vivem. E mais profundamente, é o espaço onde pessoas também moram. Infelizmente, a nossa sociedade capitalista não é igualitária, promove o distanciamento social e pessoas são obrigadas a viver na rua para tentar sobreviver e ser, pelo menos, visibilizadas nas suas continuidade de produção. Algumas moram na rua para trabalharem, outras moram na rua porque não têm condições de pagar uma casa, um apartamento, um kitnet, enfim. E outros moram na rua porque não conseguem se adaptar a essa sociedade que vivemos, né? Então, temos esses 3 aspectos do morador de rua. E esse é o aspecto teológico que queremos trazer e queríamos trazer e trouxemos, né? A teologia na sua vivência encarnacional dessa pessoa que não se encaixa nos padrões, principalmente capitalistas, onde você tem casa, profissão estabelecida, tem carro, enfim, né? Existem pessoas que não são absorvidas nessa realidade. E a teologia e a igreja, principalmente, precisa também atender essas pessoas. Então, esse é o primeiro parâmetro, né, da encarnação, né, a igreja e a teologia se encarnando igual Cristo, Deus se encarnando em Cristo, na vida humana, a igreja, a teologia se encarnando na vida
de pessoas que não têm acesso, né, acesso à moradia, à profissão, a tudo aquilo que o capitalismo nos traz, né, o sistema capitalista. Do outro aspecto, é um aspecto diacônico, né, que é do servir, né, a igreja serva, servidora, que quer não somente as coisas para si mesmo, mas para todos. Aí lembramos o nosso querido William Temple, né, o arcebispo de Cantuária, no final do século XIX, início do XX, quando teve, no seu momento mais crucial, principalmente na Segunda Guerra Mundial, ele pôde dizer isso com todas as letras, né? A igreja é a única instituição que não foi feita para ela mesma, mas para os outros. Então, a igreja diacônica que serve, e serve a quem mais necessita, o pobre. O pobre ao que não tem teto, ao que não tem acesso, que a sociedade exclui, né, por não se encaixar, não se moldar a esse sistema que vivemos, não por culpa dele, às vezes, mas que precisa ter um serviço para ele, né, principalmente o serviço religioso e um serviço de humanização dele, né, porque um outro problema da sociedade que vivemos é que essas pessoas são excluídas e desumanizadas, né? Não são consideradas nem humanos, né? Porque, como não tem trabalho, não tem teto, não tem carteira assinada, não tem documentos, elas vivem à margem, né? Totalmente fora de qualquer realidade institucional e qualquer realidade da sociedade. Então, a igreja precisa também atender essas pessoas. Então, aí o serviço. E servimos tentando, de algum jeito ou de outro, trazer dignidade a essas pessoas, trazer de volta a espiritualidade dessas pessoas, porque são estraçalhadas pelo sistema que vivemos, né? E trazer a ela um pouco a perspectiva de poder se colocar no sistema, né? Esse é um dos aspectos do projeto, né? O projeto também serve uma tentativa de tirar documentos dessas pessoas, fazer uma espécie de triagem para essas pessoas terem acesso a um trabalho, ter um encaminhamento para assistência social, psicólogos, a saúde, né? Nós também distribuímos não só comida, não só alimento, mas também remédios. Alguns não têm acesso a remédio, porque nos últimos tempos a farmácia popular foi literalmente banida, pelo menos no estado do Rio e na cidade do Rio. Então, essas pessoas não têm acesso a nenhum tipo de medicamento. Então, também fazemos isso. Tem um banco de remédios que temos para atender essa população. E um abrigo, né? A gente encaminha, né, para abrigos sérios, né? Não um abrigo da prefeitura, que infelizmente os abrigos da prefeitura são literalmente de depósito de gente, né? Nós encaminhamos para alguns abrigos que sabemos que são bons, né? Principalmente dos espíritas, né? Por incrível que pareça, os abrigos espíritas acolhem com dignidade, dão um banho, dão cama,
tem pessoas trabalhando quase que full time, né, para eles, enfim, permitem que eles usem aquele espaço como endereço físico, né, endereço como comprovante de residência. Então, esses dois aspectos a gente tenta trazer, né, o aspecto da encarnação e o aspecto da diaconia. Né? Não tiramos isso do nada, tiramos da nossa própria boa teologia anglicana, com William Temple, com Michael Ramsey, né? Principalmente quando entende que a encarnação não é só algo etéreo, né? Mas algo que tem que ser concretizado na história, e na boa e velha teologia da libertação, né? Nós precisamos lembrar que a salvação não é só da alma, né? Também é salvação para o corpo também. Então, o corpo dessas pessoas também precisam ser salvas, né? Não salvas no etéreo, né? Mas salvas na sociedade, salvas na vida, né? Precisam ser cuidadas, amadas, já que a sociedade só suga ou só destrói eles. Alguém tem que cuidar, tem que dar dignidade, tem que dar amor a esses corpos. Então, trazemos isso, né, a essa perspectiva, né? E aí lembramos também do Jaci Marasquim, quando ele diz que os corpos são invisibilizados, principalmente na sociedade e principalmente na igreja, né? A gente quer trazer esses corpos de volta a seu protagonismo, né? O corpo dessas pessoas, apesar de sujo, maltrapilho, cheio de perebas, cheio de doenças, também faz parte do corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo nem sempre foi bonito, né? Só a gente vê a história da paixão, né? Então, foi o corpo mais protagonista que temos na história, né? Então, nós queremos trazer isso, né? Cristo também pode ser reconhecido como um morador de rua, um morador periférico, uma pessoa que sofre, principalmente quando a gente lê e analisa a história da paixão. Então, é isso que a gente quer trazer à tona, e a teologia é essa sempre, né? Essa valorização dessa população, a valorização dos invisibilizados, e perceber que nós negligenciamos como instituição, às vezes, nos encaixamos, às vezes, com uma instituição elitista, e aí você estava junto comigo, né, lá em Assis, né, quando a gente vê a capelinha que São Francisco atendia os leprosos lá em Assis, a gente percebe que não era algo lindo, maravilhoso, era uma capelinha pequenininha, tal, e tinha também lá a gruta onde ele também atendia, onde por acaso até encontrou a irmã dele, né, leprosa. A gente percebe que a gente esconde, né, as figuras feias, né, os invisibilizados, as pessoas que têm doenças visíveis, né? A lepra é uma doença bem visível. E nessa perspectiva, Daniel, eu percebo que a Igreja na Rua atua pelo menos em duas dimensões da existência humana: a dimensão material, em que se oferece necessidades básicas imediatas, né? Tu mencionaste ali medicação, e viabilizar para que as pessoas possam concretizar elementos da sua cidadania, o acesso à documentação. Essa dimensão material é perceptível. Na perspectiva da espiritualidade, né?
como se desenha esse ministério de igreja na rua e que tipo de manifestação da religiosidade ocorre ali? Porque a igreja anglicana, e a maioria das igrejas, eu diria, elas têm radicada a sua praxis religiosa naquele binômio, né? O que se acredita é o que se ora, o que se acredita é o que se reza. Lex credendi, lex orandi. Lex credendi. E nessa perspectiva da igreja na rua, como se dá essa dimensão da manifestação da espiritualidade ou da religiosidade institucionalizada? Boa pergunta. Nós temos que voltar às nossas raízes mais profundas, né? A raiz anglicana de entender que a celebração, quando foi traduzida para o inglês, lá no século XVI, ela tinha uma intenção, né? A intenção de ser acessível ao povo. Então, o que fazemos é a mesma coisa, só que não tão intelectualmente, né? Porque a gente atende um grupo totalmente heterogêneo, né? De pessoas letradas, por incrível que pareça, tem pessoas com pós-graduação que moram na rua. E gente analfabeta e semi-analfabeta, né? Então, como fazer isso e como trazer uma espiritualidade a esse povo que ou não tem nenhuma, ou tem até em demasia, né? A gente volta a esse princípio do caminho do meio, né? Que é tentar trazer elementos da nossa espiritualidade e da nossa liturgia mais simples, que todos sabem, porque a grande maioria vem de um mundo religioso, de um imaginário religioso muito forte, principalmente no Rio de Janeiro, a grande maioria tem no seu subconsciente a Igreja Católica, né? Então, você começa a rezar o Pai Nosso, todo mundo acompanha, não precisa de texto, né? Você canta um cântico, todo mundo acompanha porque ouve ou já ouviu no seu passado ou sua infância mais próxima. E também, quando fazemos a Eucaristia, eles respondem porque tem isso dentro de si. Então, a espiritualidade fica mais interessante nisso, né? Porque a gente ainda, né, a gente que vem de instituições, vem de igrejas, comunidades já constituídas, né? Pegar o livro de oração, pegar um inário, pegar um cancioneiro já é automático. Para essas pessoas, não, né? Perderam toda essa dinâmica. Mas quando você já joga elementos que ele já conhece, canções que ele conhece, orações que eles já conhecem, que eles já ouviram falar, traz novamente essa popularização da espiritualidade. Quando você consegue dialogar com essas pessoas sem precisar muito dos elementos mais claros da nossa instituição, né? E aí mas ao mesmo tempo a gente retorna à nossa instituição, porque a gente está traduzindo a nossa espiritualidade, que às vezes é muito elaborada, para algo mais simples, né? Uma canção que eles cantam, né? A gente canta canções tanto populares quanto canções religiosas, né? Principalmente o cancioneiro evangélico, né? Alguns têm muito dessa questão
das canções evangélicas, né, das canções gospel, e trazemos também a liturgia da igreja da forma mais simples, onde eles podem se identificar, né, sem muitos elaborações, muitas epicleses e anamneses, mas com um jeito simples de fazer a liturgia, mas não perdendo a nossa tradição. Às vezes é difícil eles entenderem, porque eles sempre se remetem à Igreja Católica, né? Sempre se remetem, vocês são católicos. Alguns chamam a mim, o Bispo Celso, os padres estão aí hoje, né? Porque está no imaginário, né, deles, né? Está dentro da mente deles. Então, toda essa espiritualidade, toda essa atmosfera que a gente deixa para eles se identificarem, né, e para eles perceberem que eles fazem parte de um espaço, né, de uma comunidade. Né, por isso que a gente chama igreja na rua, né, porque, por incrível que pareça, nós temos sempre, para as missas, sempre as mesmas pessoas, não desde o início, né, porque já teve indas e vindas, mas desde que retornamos da pandemia, e até um pouquinho antes, em 2019, e agora em 2022, são os mesmos atores ali, né? São as mesmas pessoas. Então, sinal que tem gente que se identifica com isso, tem gente que se conecta com isso. Quer dizer, a sua espiritualidade e a espiritualidade anglicana tocou eles, né? Então, acredito que a gente tem feito fazê-los entender, né, que apesar de parecidos com a Igreja Católica, nós temos algo diferente, né, que é tentar entendê-los, né, porque eles também têm voz ativa na liturgia, né, eles podem escolher as músicas. Quem escolhe as músicas são eles. A gente antigamente trazia as músicas, a gente parou de trazer, porque algumas músicas que a gente trazia não se conectava com eles, mas aí eles começaram a trazer e veio Padre Fábio de Mello, Roberto Carlos, aquelas músicas todas da renovação carismática, músicas espíritas, né? Que eles também conhecem, né? Oração de São Francisco, aquela canção que... Então, quer dizer, sinal que eles têm, né, o imaginário deles de espiritualidade e que a gente quer mostrar para eles que é válido, né? Porque, em contrapartida, não querendo fazer aqui uma crítica, mas fazendo um comparativo, quando a Igreja Católica faz a sua celebração na rua, eles já trazem tudo pronto, já trazem tudo formatadinho e tal, e eles simplesmente só ouvem, literalmente, né? Não tem interação nenhuma. Né? Com a gente, não. Com a gente, tanto é que pessoas frequentam a nossa celebração dizendo, nós gostamos de vocês porque a gente pode escolher as músicas. E a gente entende o que vocês oram, né? Vocês oram um Pai Nosso, vocês deixam a gente orar, as orações eucarísticas, né? Não falam assim, né? A oração para ceia, né? Para missa, são mais parecidas com o que a gente ouvia quando era criança, né? Então, assim, nós, eu acho que de um jeito ou de outro, conseguimos nos conectar com ele nesse sentido. Então, a espiritualidade deles são valorizadas e, então, a gente consegue aquilo que a gente, nós, né, como anglicanos,
entendemos, né? A liturgia foi feita e foi traduzida para o povo, e para o povo usar, né? Então, se eles usando, se eles estão se identificando, a gente está indo no caminho certo, se a gente está conseguindo traduzir isso, então, sinal que a espiritualidade deles estão sendo valorizadas, e principalmente a espiritualidade deles está sendo mantida, né? E é um outro aspecto que a gente faz também, não é proselitista, não queremos converter eles à igreja anglicana, não queremos que eles se tornem anglicanos, nenhum lá é obrigado a se batizar para fazer parte, a gente quer que eles se sintam parte de um espaço, parte de uma comunidade, mas não numa comunidade, né, com livro de registros, com rol de membros, nada disso. Queremos que eles se sintam parte da comunidade anglicana de forma espontânea e que eles se sintam parte dessa sociedade, dessa instituição que quer dialogar com eles, porque quase sempre as instituições que vão dialogar com eles não querem dialogar, só querem entregar a comida, fazer uma oração e ir embora, né? Os espíritas, principalmente, que vão lá, só querem entregar quentinha e ir embora, né? Nós não, nós somos, por incrível que pareça, né, somos a única instituição que paramos, ouvimos, conversamos, encaminhamos, tentamos, tivemos, há anos atrás, um espaço que a gente podia fazer outras coisas, perdemos esse espaço por outros motivos, mas continuamos a fazer isso de outras formas, de outras maneiras. Temos a colaboração de algumas paróquias nos ajudam, principalmente na parte de alimentação, na parte de encaminhamentos, né, usando os seus paroquianos, né, graças a Deus, temos alguns paroquianos que trabalham nessa área de assistência social, de serviço social, então nos ajudam, nos encaminham para isso. Então, super importante a gente perceber isso, né, que essas pessoas são da igreja também, sem realmente ser legalmente, né, e toda a comunidade diocesana, de alguma forma, interage a isso. Então, a espiritualidade é mais ou menos... Perdão, Daniel, tu mencionaste aí que as pessoas são da igreja sem serem legalmente da igreja, e para encaminharmos a conclusão desse nosso bate-papo, eu quero te perguntar qual a correlação que é possível fazer entre essa teologia da igreja na rua e a promoção, o avanço, a concretização dos direitos humanos? Muito. A relação, a partir do momento que nós dignificamos essas pessoas, né, em situação de rua, quando devolvemos a ela o direito à existência, devolvemos a ela o direito a pelo menos serem enxergadas, nós estamos promovendo o direito delas a serem pessoas, né? Estamos entrando naquele projeto, não sei se você sabe, o projeto das 5 metas dos direitos humanos, né, da dignidade, da justiça, dar direitos, dar a possibilidade da pessoa viver, né, que a ONU estabeleceu, né, para o mundo todo, 5 ou 6 objetivos para a sociedade
dos direitos humanos, a gente, quando fala em promoção de uma pessoa sem documentos, encaminhar para a documentação, a gente encaminhá-los para assistência médica, a gente encaminhá-los para assistência jurídica também. Alguns precisam, alguns têm pendências com a justiça. A gente dá acesso a eles a medicamentos, né? Isso tudo é promoção da vida, né? Tudo isso é promoção e valorização da vida. Então, isso é direito básico. Até você, como advogado, sabe melhor do que eu, que até está na nossa Constituição e são cláusulas pétreas, né? Direito à moradia, direito à saúde, direito ao emprego, ao trabalho, enfim. Né? Eu acho que quando a gente mostra isso, quando a gente faz isso, a gente está dizendo que queremos defender isso, não só para um grupo, mas para todas as pessoas. E isso a teologia nos ajuda, né? Principalmente a teologia anglicana, porque fala sobre a encarnação, fala sobre a capacidade do teólogo anglicano olhar, ver e agir nessa perspectiva, né? Se não me salve a memória, o deão da Catedral de São Paulo, em Londres, no final da Segunda Guerra Mundial, o seu povo estava tendo muito problema de achar, famílias inteiras estavam com problema de achar moradia. Então, algumas pessoas, famílias inteiras estavam vivendo, caminhando pelas praças e ruas de Londres, e ele simplesmente, e com dificuldade de encontrar casas e apartamentos, porque também está tudo destruído, né? O que ele fez foi abrir as portas da Catedral de São Paulo, né, a famosa Catedral da Diocese de Londres, para essas pessoas, pelo menos, dormir. E as pessoas ficaram morando lá na Catedral por dias, meses, até reconstruírem as casas, reconstruírem os apartamentos. Então, isso é dignidade, né? Isso é mostrar que a igreja não é só um espaço e uma instituição linda, bonita, cheia de beleza, né? Também ela é um lugar de refúgio, né? Um lugar de direitos, né? A pessoa tem direitos. Então, quando a gente atende essas pessoas em situação de rua, a gente está promovendo direitos. E aí a teologia, né, anglicana nos dá, né, todas as bases possíveis e imagináveis, a encarnação, o diálogo, a percepção do corpo, a percepção do ser humano, o entendimento que não somos uma instituição para nós mesmos, né, voltadas para o nosso umbigo, né, mas voltadas para todas as pessoas, até aqueles que não são da instituição, né? O Ron Williams disse isso certa feita, que a Igreja Anglicana tem a capacidade de servir a quem conhece e a quem desconhece, porque ela também atende pessoas que não são anglicanas, né? Haja vista todas as nossas instituições não governamentais, né? O SAAD, o Anglican Alliance,
a Comissão de Direito e Justiça, e outras, né, que não são simplesmente para anglicanos, né, são feitos por anglicanos, mas não é para anglicanos. Então, e é só a nossa teologia que dá essa base, né? A Igreja Católica agora relembrou e reviveu, está revivendo novamente a sua teologia social da Igreja, né? Que estava quase relegada a um espaço bonito na biblioteca do Vaticano, né? Teve que o Papa Francisco reler tudo isso, colocar em pauta de novo. Nós não, nós nunca esquecemos, né? Porque faz parte da nossa a teologia, faz parte da nossa identidade, faz parte da nossa vivência, né? Até na nossa aliança batismal, né? Ter o compromisso de dar de dignidade e defender toda a pessoa humana, né? Então, a nossa teologia, mais do que fala sobre isso, mais do que mostra isso, e como muito bem você lembrou, né? Lex orandi, lex vivendi, né? O lex credendi, né? Lex orandi, né? O que cremos nós oramos, o que cremos nós no que cremos nós oramos e o que oramos nós cremos, né? Então, acho que está por aí, né? Também não sou o dono da verdade, né? Acho que tem outras pessoas com mais capacidade que eu, mas eu tento transformar essa minha minha parte acadêmica numa parte mais vivencial, né? Porque ficar só lá no meu escritório, na paróquia, só na minha sala de professor, não me faz melhor nem pior, né? Mas me faz muito estéril, né? Eu preciso expandir isso para um espaço de vivência, né? Então, por isso que eu escolhi, né, como parte da minha vocação, também nessa parte de atender os moradores de rua, fazer parte desse projeto, porque me toca, me alimenta, me ensina também, porque é uma aula viva de teologia, uma aula viva de vida, né? E me faz lembrar sempre da capacidade do ser humano ser cruel, né? Para encerrar, prometo, estou encerrando, nesses últimos dias estávamos lá celebrando uma igreja na rua, e duas pessoas passaram e disseram: por que está fazendo isso? Né? Me questionaram, né? E pararam e ficaram olhando, tal, eu terminando, tal, e a gente passa depois para a entrega dos alimentos, na parte de encaminhamentos, né? Pessoas que precisam de documentação, tal, e os encaminhamentos que a gente faz. E aí a pessoa me indagou: padre, por que você faz isso? Para que você faz isso? Essas pessoas são só estão usando o Senhor para benefício próprio. Eu disse: se vocês me encontrarem em algum lugar onde as pessoas não são usadas, né, me fale, né?
porque até vocês são usados, né? Pelo seu trabalho, pelo seu na sua família, e isso aqui é o que a gente faz, a igreja sendo usada para um bem muito maior, que é o bem social. Então, me diga onde você não é usado, que eu te digo, porque eu faço isso, né? E a pessoa se calou porque, como bom trabalhador e como boa trabalhadora, sabe que é usada a todo momento, todo instante, é usada e abusada, principalmente, né? No nosso sistema de trabalho, né? Ninguém mais usado do que o trabalhador brasileiro não existe. Perspectiva teológica importante. No próximo encontro vamos conversar com o Bispo Celso, que é o precursor desse movimento, e extrair um pouco mais dessa experiência e dessa reflexão tão importante que permite que indivíduos, pessoas assim como eu e aquelas que nos escutam, possam ter a sua existência valorizada e, de algum modo, né, reconhecida neste mundo tão desigual, tão violento em que nos encontramos. Então, meu querido Daniel, eu te agradeço pela tua participação. Eu que agradeço. Te agradeço pela reflexão teológica sobre esse tema, e parabenizo, né, pelo engajamento neste trabalho de cidadania, e se podemos também dizer assim, de cidadania espiritual, né? Então, parabéns. E vocês que nos escutam, desejo que fiquem bem, seguras e saudáveis. Eu sou Rodrigo Spiuca, vocês estão ouvindo o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília. Hoje conversamos com o doutor Daniel Cabral, que é clérigo da Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, sobre a teologia da igreja na rua. Fiquem em paz e até o próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.